Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso Sprint Estrutura de Dados e hoje nós iremos estudar sobre os métodos de ordenação. Vamos ver qual é o nosso roteiro? Bom, primeiro nós vamos ver qual é o problema que nós queremos resolver. Por que surgiu a necessidade de métodos de ordenação? Vamos ver a definição desses métodos, como é que eles funcionam, quais são as classificações dele e, por último, alguns exemplos de método de ordenação. Vamos à sequência? Bom, a primeira coisa que nós vamos ver é qual é o nosso problema. Nesse caso aqui, gente, um problema básico é, exemplo, encontrar um nome em uma lista telefônica. Uma lista telefônica, imagine se ela estivesse desordenada. Como seria difícil encontrar um nome na lista? Imagine, 10 mil nomes, você tem que passar por 10 mil nomes para poder encontrar esse nome. Se ela estivesse ordenada, era mais simples. Encontrar uma ficha de aluno em um fichário sem ordem. Você tem um conjunto de fichas de aluno no fichário e quer encontrar a ficha de um aluno. Se ela estiver fora de ordem, tem que passar por todos. Ou encontrar um contato na sua agenda de telefone. Imagine que se sua agenda de telefone não tivesse ordem. Você teria que passar por seus 1 milhão de contatos. Se é uma pessoa conhecida, tem bastantes contatos, passar por seus 10 mil contatos lá seria complicado, não é? Bom, então vamos lá então. Qual é a definição de métodos de ordenação e classificação? A ordenação ou classificação de registros consiste em organizá-los, em ordem crescente ou decrescente, conforme a necessidade. E qual é o objetivo disso? Facilitar a recuperação desse dado. Então a gente quer ordenar, classificar para poder facilitar encontrar ele. E essa ordenação ela tem como objetivo principal facilitar as buscas, simplificar para a gente poder encontrar mais rápido o registro dentro do conjunto. Continuando. Os métodos de ordenação, na computação, existe uma série de algoritmos. O que são nossos algoritmos? São os nossos programas, né? Ou seja, a nossa lógica de programação. Qual é a lógica de programação que a gente vai usar para fazer a organização desses dados? E a gente quer utilizar essas técnicas de ordenação para organizar um conjunto de dados e eles são conhecidos como métodos de ordenação. Se você quiser pesquisar alguma coisa a mais, você procura por métodos de ordenação ou os nossos algoritmos de ordenação. Então nós vamos estar trabalhando com essas técnicas de ordenação, ou seja, os nossos métodos de ordenação ou algoritmos de ordenação. Vamos à sequência. Bom, quando a gente fala de métodos de ordenação, pessoal, nós temos algumas classificações. A primeira delas é se o método de ordenação ele é interna ou se ele é externo. O que quer dizer isso? O método de ordenação interna é o caso onde esse método ele é aplicável quando todos os elementos, isso é importante, quando todos os elementos que nós queremos trabalhar, eles cabem na nossa memória. Ou seja, é possível colocar eles na memória RAM do nosso computador. Quando a gente está executando o programa, está tudo em memória. Okay? Bom, e os métodos de ordenação externa são para dados muito grandes, dados que não cabem na memória RAM do computador. Como eles não cabem na memória, eles vão ter que ser acessados a partir de uma memória auxiliar, disco rígido, um pendrive, um dispositivo de armazenamento em rede. Vamos continuar. Bom, existem algumas diferenças clássicas entre esses dois métodos de ordenação. Ordenação interna, a principal diferença dele é que nós podemos ter acesso direto a cada posição do nosso vetor. Ou seja, eu tenho um conjunto de dados na memória e eu posso acessar qualquer um deles, usando as listas lineares que nós estudamos anteriormente. E na ordenação interna, eu não tenho acesso a todos os registros simultâneos. Ou seja, eles são acessados sequencialmente ou em grandes blocos. Ou seja, eu vou lá no disco, trago um grande bloco, organizo, depois eu tenho que devolver no disco para poder buscar um outro. Então a grande diferença entre os dois é, na ordenação interna, eu consigo ter acesso direto a qualquer elemento do vetor. Enquanto na ordenação externa eu preciso de um dispositivo externo, porque eu tenho que buscar o arquivo, os dados, em um dispositivo externo e trazer para a memória. Isso de forma sequencial e geralmente em grandes blocos. Continuando. Agora nós vamos ver mais alguns conceitos básicos sobre os métodos de ordenação. O primeiro deles é que para a gente poder fazer ordenação, depende do tipo de chave. Se essa chave ela possui regras de ordenação bem definidas, tem que ter regras de ordenação bem definidas. Por quê? Eu só posso ordenar aquilo que tem ordem. Exemplo, número 1, 2, 3, 4, eu sei que isso está na sequência. Letras A, B, C, D. Agora se eu pegar uma informação que não tem ordem, não tem como fazer ordenação nela, ok? Pegar um conjunto de animais. Como é que eu ordeno esses animais? Por nome? Mas eu estou usando a letra. Por número de série? Também estou usando o número. Mas sem uma chave para eu poder fazer ordenação não é possível.
E segundo, que é uma característica muito importante quando a gente fala de algoritmos de ordenação, nós temos o conceito de algoritmos estável. O que é um algoritmo que é estável? É quando o número com o mesmo valor, ele aparece no vetor, ou seja, você tem dois valores iguais, 5 e 5 no mesmo vetor. E esse valor, na saída, ele tem a mesma ordem em que ele estava na entrada. Professor, ficou meio obscuro isso aí. Mas vamos ver um exemplo aqui com as cartas que eu trouxe para a gente poder estar olhando. Aqui nós temos um conjunto de dados que estão fora de ordem, 7, 5, 2 e 5. Tá? E esse conjunto foi ordenado usando um algoritmo estável. O que quer dizer estável? Quer dizer que, olha aqui, nós temos 5 duas vezes. Quer dizer que esses 5 eles não vão ser alternados de posição. Olha aqui, o 7 não é essa ordem. Quem tem primeiro aqui? O 2, né? Então veio o 2, olha, o 5 desceu, o 5 preto veio para frente, veja aqui, ó, o 5 vermelho estava antes do 5 preto. No algoritmo de destino, o 5 vermelho continua antes do 5 preto. E o 7 lá. Então esse é o método de ordenação que foi usado aqui, chamado de estável, ou seja, a posição relativa dos elementos na origem não se altera em relação ao destino no caso de elementos de mesmo valor. Ou seja, o 5 vermelho vinha antes do 5 preto, agora o 5 vermelho continua vindo antes do 5 preto. Bom, mas eu tenho algoritmos que são ditos não estáveis, tá? Tem aqui alguns algoritmos que a gente chamados de não estável. O que quer dizer um algoritmo não estável? Quer dizer que elementos que deveriam ficar na mesma ordem da origem podem ser alterados no destino. Olha aqui, nós temos um algoritmo, o conjunto de dados 7, 5, 2 e 5, 5 vermelho e 5 preto, sendo que o 5 vermelho vem antes do 5 preto, mas agora, ao fazer a ordenação, olha o que aconteceu. O 5 preto e o 5 vermelho trocaram de posição. Ao ocorrer isso em relação à origem, nós falamos que o método de ordenação não é estável. Por quê? Ele fez uma troca de posição desnecessária. Ok? Continuando. Nós temos aqui outros conceitos que nós temos que trabalhar. Primeiro, a escolha de um algoritmo de ordenação interno, tá? Lembra bem, nós estamos trabalhando só com os algoritmos agora de ordenação interna, só aqueles que cabem na memória. Deve ser considerado, quando a gente fala sobre esses algoritmos, o tempo gasto de ordenação. Por que eu falo sobre o tempo gasto de ordenação, pessoal? Nós estamos falando que nós vamos pegar um conjunto de dados e vamos colocar ele em ordem. Então é muito importante a gente saber o tempo gasto conforme o algoritmo de ordenação. Tem algoritmos mais rápidos, tem algoritmos mais lentos. Vamos continuar. Quando a gente fala sobre os algoritmos de ordenação, nós temos que considerar que, tendo um vetor de n posições no arquivo, as medidas de complexidade, o que são medidas de complexidades que nós estamos falando aqui agora? São medidas que a gente vai avaliar o algoritmo para saber se ele é bom ou ruim. Bom ou ruim não tem bom ou ruim, se ele é mais eficiente ou menos eficiente. Se o algoritmo funcionando, ou seja, ordenando, ele é bom. Agora, ele é mais ou menos eficiente. Como é que eu olho isso? Eu olho para o número de comparações, tá? E nós vamos usar essa sigla para falar que é o número de comparações. Ó. Comparações de n elementos. O n que é o número de posições do nosso vetor. E eu tenho o número de movimentações. O que é o número de movimentações? Esse número de movimentações é quantas vezes ocorre uma movimentação de um elemento de uma posição para outra. Então nós temos quantas comparações são feitas, que é uma das características que a gente tem que avaliar, a complexidade, e tem o número de movimentações que também tem que ser verificado. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar, movimentação tem um custo caro. Eu estou movendo posições de memória, de valores da memória, ou possivelmente até movimentando isso em disco. E comparações, porque a comparação tem um custo de processamento. Quando você olha para dois números e fala para eles que eles têm que verificar se um número é maior do que o outro, isso tem um custo no nosso programa. Certo? Quanto mais comparações, mais lento ele fica. Continuando. Bom, dos métodos de ordenação, eles têm uma classificação que nós vamos ver agora, que são chamados os métodos simples e os métodos eficientes ou sofisticados. O que vem a ser isso? Os métodos simples, pessoal, são métodos muito apropriados para a gente trabalhar com conjuntos pequenos de dados. Por que conjuntos pequenos? Porque eles fazem muita comparação. Então, se ele faz muita comparação e o conjunto de dados cresce muito, o número de comparações cresce junto. Tá? E, geralmente, esses métodos simples eles possuem códigos menores e mais simples. São códigos fáceis de serem entendidos e fáceis de serem replicados. Enquanto que os métodos eficientes ou ditos sofisticados têm como características trabalhar com conjuntos maiores. Tá? Então, a gente fala, isso aqui nós estamos falando de conjuntos maiores de dados. Volta aqui. Com conjuntos
maiores, ou seja, eles conseguem lidar de forma mais eficiente com uma grande quantidade de elementos. Nesse caso, por que eles conseguem fazer isso? Porque eles fazem menos comparações, eles fazem apenas as comparações necessárias. No entanto, isso traz um complicador para a gente, ou seja, os algoritmos passam a ser mais complexos, tá? E com muitos detalhes. Então, na hora de olhar esse programa é uma função maior e com muitos detalhes a serem atendidos. Agora, vou fazer uma pausa aqui e falar o seguinte, pessoal. Não se preocupem com o código nessa parte de métodos de ordenação e classificação, porque o nosso objetivo aqui agora é que vocês conheçam a existência desses métodos e as características deles. A programação, como nós estamos trabalhando no curso de licenciatura em computação, não é tão necessário nessa situação. Vocês podem se aprofundar estudando a parte, mas o objetivo nosso agora é que vocês conheçam esses métodos de ordenação. Okay? Então, a gente está falando que é complexo, mas não preocupe que eu não preciso conhecer a complexidade deles. Beleza? Bom, vamos conhecer então os métodos de ordenação mais conhecidos quando a gente fala dos métodos de ordenação interna. Tá? Falando dos métodos de ordenação interna, nós temos alguns métodos bastante conhecidos. Nós temos aqueles métodos simples, que é os que nós vamos trabalhar, tá? E nós temos os métodos eficientes ou sofisticados, lembra? Bom, esses é os que nós vamos estar trabalhando na nossa disciplina, tá? Eles são mais conhecidos, o método de ordenação por seleção, por selection sort. O método de ordenação por inserção é conhecido como insertion sort, do inglês, tá? E o mais famoso deles, e o mais conhecido, o mais simples de implementação é o método de ordenação por seleção em troca, do inglês bubble sort. Okay? E nós temos os métodos eficientes. Esses métodos nós vamos só ver alguns nomes, mas não vamos ver a lógica deles na nossa disciplina. Se você tiver um pouco mais de interesse, é bom você dar uma aprofundada, dar uma pesquisada a mais. Mas para a gente que agora é suficiente que você conheça os nomes deles. Tá? Então, o método de ordenação por inserção por meio de incrementos e decrescentes. Já viu que até o nome é um pouco mais sofisticado? Esse cara é conhecido como shell sort. E o método mais famoso de ordenação eficiente é o método de ordenação conhecido como quick sort. Tá? Quick de rápido, sort de ordenação, de classificação. Então o método de ordenação rápido é o quick sort. É o método mais conhecido e um dos mais eficientes na hora de fazer ordenação com uma grande quantidade de conjuntos. A gente tem a ordenação por árvores, que é um conteúdo que não faz parte da nossa ementa, que usa o método heap sort. Tá? Sem preocupação. Vamos dar sequência. Bom, ok. Pessoal, com isso nós encerramos a introdução do nosso conteúdo básico da teoria sobre os métodos de ordenação. O que acontece agora? Nós dividimos essa aula em 5 partes. Nós estamos terminando a primeira, que é a introdução, e tem mais 3 partes, que é uma para cada método de ordenação. Nós veremos o insert sort, selection sort e o bubble sort. E na última parte, quinta e última parte, nós veremos o método de busca sequencial e busca binária, que é muito importante e muito legal. Bom, eu espero vocês nas próximas videoaulas, no nosso próximo conteúdo. Até mais!